Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas eu ainda sou bivocacionado, então eu tenho um trabalho ainda além das funções aqui pastorais da casa, e eu estava de férias e volto amanhã a trabalhar. Tem alguém que está voltando a trabalhar só amanhã aí, como eu? Ó, tem umas pessoas aí, glória a Deus. Tem gente que voltou semana que vem, mas conseguiu pegar uns dias, semana passada. Alguém que voltou semana passada? Tem? Noda, mais gente, né? Tem gente que não saiu, não peguei férias. Misericórdia, irmão. Misericórdia. A gente vai orar para que nesse ano você consiga pegar uns dias de descanso, que é sempre muito bom. Mas essa pergunta também ela não é só para fazer o censo, mas a verdade é de que nós temos muitas atribuições e a gente tem muitas coisas que a gente faz fora dessa bolha da igreja, ou fora do convívio só com os irmãos que são crentes, que são da família espiritual, que são do reino de Deus. Mas a verdade é que mesmo tendo que circular como se fosse em dois aspectos, um secular e um cristão, isso é um grande engano. A nossa vida ela é uma só. A gente não pode viver uma dualidade, a gente não pode viver entre esses dois mundos. Nós somos uma única pessoa e nós devemos glorificar o Senhor em todos os aspectos, inclusive no nosso trabalho, como eu também faço, como a grande maioria de vocês aqui também faz. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 12. Eu quero ler esse trecho com você. Ele não é um texto que fala a respeito de tudo o que nós vamos conversar hoje, mas tem parte disso. Então, se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de Lucas capítulo 12, e nós vamos ler do verso 16 até o verso 21. Amém? Então, Lucas 12, 16 ao 21. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A verdade é que nós estamos vivendo numa vida aqui e nós precisamos não perder de vista a eternidade. Apesar de todos os afazeres que nós temos, apesar de tudo que o próprio Deus nos pediu para que nós fizéssemos aqui, nós nunca podemos perder os olhos da eternidade. E afinal de contas, tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. E tem uma frase do Kuyper que fala: não há um centímetro quadrado nesse mundo do qual Cristo não pode dizer é meu. Então todas as coisas, todas as relações que nós fazemos, todas as relações que nós temos, nós precisamos, através delas, glorificar o nome de Deus, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, com a nossa família, que muitas vezes não são crentes ainda, dentro da igreja. Nós somos uma única pessoa, nós não vivemos essa dualidade, onde nós somos um quando estamos nos relacionando com quem é crente, e nós somos outra pessoa quando nós nos relacionamos com quem é do mundo. E isso, na verdade, é uma coisa que pode nos atacar de dentro para fora, porque é um pensamento ou um sentimento que pode partir de dentro de nós, e nós começamos a achar que existem tarefas que são mais santas, enquanto existem tarefas que não são santas.
como se ser pastor e pregar uma mensagem no domingo à noite fosse mais santo, mais religioso e agradasse mais a Deus do que a mãe que cuida dos seus filhos ao longo de toda a semana. Na verdade, todas as coisas precisam agradar a Deus e glorificar o nome de Deus, porque não tem nada na terra, nenhuma relação ou nenhuma coisa que Deus não possa dizer, que Jesus não possa dizer, é meu, tudo é minha posse. E a Bíblia nos ensina então uma maneira correta de viver e uma maneira que é vã, uma maneira que é vazia. A forma certa, como eu disse, é essa forma em que busca glorificar a Deus em todas as coisas, enquanto a forma vã é aquela que põe os nossos interesses à frente dos interesses de Deus. Então o erro está aí, é quando nós colocamos aquilo que é mais importante para nós na frente daquilo que é mais importante para Deus. E nós achamos que tem algumas relações na vida que são mais importantes para nós do que são importantes para Deus. Então eu posso deixar em segundo plano glorificar a Deus nisso, porque isso não é tão santo assim, isso não é tão separado assim. Afinal de contas é só o meu trabalho, afinal de contas é só um trabalho da faculdade, afinal de contas eu só estou ensinando a minha filha a andar de bicicleta. Todas as coisas precisam glorificar o nome de Deus, nenhuma delas pode fugir disso. Muitas vezes isso acontece porque nós acreditamos que nós temos uma capacidade de nos satisfazer nas próprias coisas, quando na verdade somos criados à semelhança de Deus, e nós só seremos completos à medida em que nós nos encontramos com Ele, e através dele nós fazemos todas as outras relações, nós nos portamos em todos os lugares onde nós vamos. É através do conhecimento de Deus, estando escondido nele, que nós podemos tocar a sociedade, ou viver a nossa vida aqui na terra para a glória de Deus, e sendo satisfeitos nele, e não nas coisas, e não nas relações, não naquilo que nós ganhamos, não naquilo que nós produzimos, e não no reconhecimento que a gente pode ter. Nós nos encontramos satisfeitos quando nós estamos em contato, quando nós estamos imersos em Deus, porque nós fomos feitos à semelhança dele, e qualquer coisa fora disso vai gerar, sem dúvida nenhuma, frustração. Tem pessoas que acabam fazendo isso, de colocar os seus interesses na frente de Deus, de uma maneira de fato intencional, e tem pessoas que acabam fazendo isso por falta de conhecimento, ou por falta até de maturidade. E aí eu coloco o crente. Às vezes o crente está colocando coisas, interesses pessoais e próprios à frente dos interesses de Deus, por falta de conhecimento ou falta de maturidade cristã. Mas isso é tão ruim quanto, porque no final das contas, todos nós somos indesculpáveis. Então a busca pelo conhecimento, a busca pela maturidade é a vida cristã. Eu já falei isso muitas vezes aqui, é algo que eu guardo no meu coração e na minha mente sempre, sempre. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em um caminho, onde a porta é Cristo, e o final da nossa fé é a salvação das nossas almas, mas nós estamos numa jornada de um caminho, e essa jornada precisa ser andando no sentido de Cristo, no sentido de amadurecermos, no sentido de nos parecermos mais com Ele, e consequentemente glorificando mais a Ele, e consequentemente nós não somos salvos pelas boas obras, mas salvos para as boas obras. Então nessa jornada da vida nós conhecemos mais a Cristo, então isso a gente não tem como fugir. Nesses casos onde existe uma intencionalidade mesmo, pessoas ímpias que querem excluir Deus das suas vidas, elas ignoram a existência de Deus, ou pelo menos tentam fazer isso. Eu falei um pouco, na última pregação que eu falei aqui, a respeito de um pensamento que vem da filosofia grega, onde eles tentaram descobrir, através da filosofia, através das suas discussões, a real motivação do homem existir na terra, mas eles tentaram fazer isso excluindo Deus da jogada. E é muito interessante, falei disso também quando
conversei aqui com vocês, é muito interessante que no momento de maior florescimento desse pensamento grego helenista, essa entidade, esse logos, que eles falavam que era impessoal, ele aparece na terra. Jesus vem na terra na plenitude dos tempos para mostrar que o homem não tem outro caminho a não ser por ele, através da sua vida. Ou eles excluem Deus, ou eles inventam um Deus. E esse Deus inventado, ele é mais parecido do que com um garçom que fica em pé, com uma toalha no braço, do lado de algumas pessoas, uma família, um casal, ou uma pessoa sozinha, que está jantando, pronto a oferecer qualquer coisa que aquela pessoa queira. Qualquer desejo que você tem no seu coração, as pessoas imaginam que Deus está ali do lado para servir. Quando na verdade nós é que deveríamos estar sempre lavando os seus pés e secando com os nossos cabelos, sempre humilhados diante daquele que criou todas as coisas e governa todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas esse Deus inventado, que não é o Deus da Bíblia, não é o grande Criador, não é esse Jesus que veio, ele não se comporta desse jeito. Então, na verdade, as pessoas idolatram ou imaginam que estão até adorando a um Deus que na verdade ele não existe. Eu acredito que o propósito disso, então é de excluir Deus da vida ou inventar esse Deus, na verdade, tem uma aparência de felicidade, de liberdade, mas acaba escondendo escravidão e adoração a essas coisas, ao invés do Criador das coisas. E no final, como eu falei, é um lugar de insatisfação, é um lugar de frustração, porque ele não tem um fim proveitoso. Tenho certeza que você conhece, ou no mínimo já ouviu, histórias de pessoas muito bem sucedidas, com muito recurso, que teriam tudo o que o mundo tem a oferecer, mas no final são depressivos, querem tirar suas próprias vidas, eles não veem sentido no que eles estão fazendo, mesmo que aquilo que eles fazem produz tudo o que a maioria das pessoas quer, mas mesmo assim, o mundo insiste em trilhar o mesmo caminho, buscando as mesmas coisas que são somente terrenas e que o jogo já está contado, não dá certo. Não dá certo. O medo é quando esse tipo de coisa começa a entrar na igreja, está na igreja, querendo, infelizmente, está na igreja. Cabe a nós, como eu disse anteriormente, trilhar um caminho de conhecimento de Cristo, de maturidade, para entendermos, termos uma revelação sobre isso e nos afastar e focar os nossos olhos onde realmente nós precisamos. Não é difícil encontrar uma mistura entre coisas seculares com coisas eternas ou coisas divinas. Então, valores eternos são aplicados para que tenham resultados terrenos, e valores ou métodos terrenos são aplicados para muitas vezes conseguir supostos resultados eternos. Então, esse sincretismo entre o secularismo e o cristianismo, para mim, na minha opinião, é o pior engano, onde coisas santas estão sendo misturadas com coisas dessa era, e o resultado final é uma bagunça que gera engano, e o engano é a marca do fim dos tempos. Muitos e muitos serão enganados nos fins dos tempos, e nós que estamos vivendo aqui agora, 2026, por hora, somos os mais próximos do fim dos tempos. Então, se nós aplicarmos aos nossos dias, acreditando que de fato Jesus está prestes a voltar, da mesma maneira como os discípulos apostavam nisso, é interessante pensar de que Jesus falava que o fim está próximo, o fim está breve. Os discípulos começaram a falar a respeito disso e anunciar a volta de Jesus, em breve ele voltará.
Mas quando você olha, ouve algumas coisas, principalmente de João, que você já está no final, você vê que ele está velho, no final da vida, ele fala, nós estamos nos últimos minutos, pela iminência em que eles viviam da volta de Jesus. Então esse engano está no nosso meio, o engano do anticristo, ou dessa mentalidade anticristo. Um bom exemplo desse sincretismo nós conseguimos ver nos partidos políticos. Tanto a direita, que ela é conservadora, quanto a esquerda, que ela é progressista, elas emprestam ou até sequestram valores que são cristãos para os seus projetos de poder para essa era. E eu não vou falar sobre isso, você não precisa se preocupar. Apesar de ser um tema muito importante e relevante para nós, especialmente nesse ano, que é um ano de eleição. Mas a verdade é que nenhum governante terreno pode se aproximar nem de perto daquele que realmente nós precisamos esperar que volte e governe a terra com justiça e retidão, que é Jesus. E Ele vai voltar, e Ele vai fazer isso, e vai ser aqui, e vai ser na terra. Até lá nós precisamos ser maduros o suficiente para conseguir escolher aquilo que está mais perto disso. Mas nós não podemos nos enganar, nós não podemos nos vender, achando que alguns projetos de governo, seja no Brasil ou fora do Brasil, têm a capacidade de resolver um problema onde só Jesus vai resolver o problema. Não tem como. Não tem como. Então, como a gente sai desse engano? Então, esse discernimento nós só conseguimos quando nós dedicamos tempo a entender a Bíblia, e isso não só intelectualmente, mas pela revelação que o Espírito Santo pode nos trazer através da nossa leitura, meditação, das experiências que nós temos espirituais, lendo a palavra, orando e adorando. Enquanto o Uziel liderava a adoração aqui, e falando a respeito do poder de Deus, e como nós precisamos pedir e clamar por isso, e a gente estava orando em forma de música, eu estava pensando comigo como é importante, o quanto o conhecimento precede a adoração, porque quanto mais nós conhecemos, mais revelação nós temos, e essa revelação ela é um combustível para a gente adorar de maneira mais intensa e de maneira mais fiel. Então, quando a gente fala, por exemplo, de que nós queremos o poder de Deus, entender que o poder de Deus é Ele mesmo se revelando a nós de uma forma que nós não conseguimos entender racionalmente, mas no nosso coração nós sentimos de uma maneira ímpar, faz com que quando nós cantamos sobre isso, quando nós falamos, quando nós cantamos, nós queremos ver a sua glória, mas você sabe do que você está cantando, você sabe o que você está pedindo, e mais, você sabe o porquê você está pedindo, porque o pecado na verdade causou uma separação entre o homem e Deus. A Bíblia fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus e da sua cruz nós podemos nos reaproximar, e como aquela canção diz, com o rosto desvendado nós podemos nos encontrar com Ele, e termos vislumbres da sua glória. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós adoramos. E quanto mais nós conhecemos, nós fugimos dos enganos da vida. Nós precisamos conhecer a Deus para fugir desse engano. E irmãos, quando a gente fala a respeito do reino de Deus, nessa mistura, nesse sincretismo que muitas vezes nós vemos até no meio da igreja, e com certeza nós vemos também no mundo, quando a gente fala de reino de Deus, é um ingrediente que eu vejo sendo muito usado nessa mistura. Nessa mistura também tem reis e sacerdotes. Então essas questões que evocam governo, poder, proeminência, realeza, coisas que falam a respeito de uma herança gloriosa, sempre estão contidas nessas misturas. E tem alguns ingredientes que acabam ficando empoeirados na prateleira, que são aqueles que falam a respeito de ser servo de todos,
amar os seus inimigos, o ser crucificado com Cristo. Muito de como Jesus nos demonstrou pelo seu próprio exemplo de como nós precisamos viver agora. Então, nessa mistura de sincretismo, onde tem santo e profano, é muito comum ter muito a respeito de promessas de um mundo vindouro, de um reinado, reis e sacerdotes, governo, proeminência, ser cabeça e não cauda, e muito pouco a respeito de ser servo de todos, muito pouco a respeito de servir o nosso irmão. E é estranho porque Jesus nos ensinou a viver nessa era servo de todos. Mas é verdade, Ele nos disse que nós temos uma herança. Ele nos disse a respeito do seu reino. A nossa realidade é que nós vivemos entre tempos. Nós estamos posicionados entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos como a primeira foi. Nós temos escrito na palavra o relato dos evangelhos, nós temos o livro de Atos, que fala de como Jesus veio. Nós temos os profetas do Velho Testamento, que profetizavam e já falavam a respeito da vinda de um Messias. Então, sobre a primeira vinda, nós temos aqui. E nós também temos revelações em Apocalipse, também nos profetas, nas epístolas de Paulo, de como será a segunda vinda. E eu acredito que você vai concordar comigo que elas são muito diferentes. A maneira como Jesus veio à primeira vinda é completamente diferente da maneira em que Ele voltará. Quando Jesus esteve na terra, Ele pregou as boas novas, Ele proclamou o ano da graça do Senhor, confirmando que a profecia dita por Isaías, muitos anos antes, a gente vê isso em Isaías 61, realmente era sobre Ele, de que Ele veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós podemos ler no Evangelho de Mateus, que Jesus, ao iniciar seu ministério na terra, Ele fala, em Mateus 4,17, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Então a gente não tem dúvidas de quantas mudanças aconteceram a partir dessa primeira vinda de Jesus. De fato, Ele inaugura o início do reino de Deus. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão mudaram a maneira em que os homens precisam viver, pelo exemplo dele mesmo. E essas mudanças apontam para um reino vindouro, mas falam de uma obra iniciada, mas não ainda concluída. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Não é à toa que depois de todos esses acontecimentos, provavelmente horas ou até minutos antes de Jesus de fato ser levado aos céus, surge a pergunta dos apóstolos: é agora, Jesus, que você vai reinar? Então, o reino de Deus é uma realidade predita pelos profetas, é uma realidade que todos esperavam quando de fato o Messias apareceu. Então, o reino de Deus não é errado, pelo contrário, é ansiado, esperado. Mas Jesus veio inaugurar um reino, pelo menos na sua primeira vinda, muito diferente do reino que eles esperavam. E mesmo depois de andar com seus discípulos 3 anos e meio, mesmo depois de todos os milagres feitos, mesmo depois de ter anunciado a respeito que Ele morreria, mas Ele ressuscitaria no 3º dia, cumprindo as profecias, de que eles não precisavam ficar tristes, porque Ele voltaria, os discípulos ainda coçavam a cabeça, e às vezes eu acho que horas antes dele ir embora, eles ainda perguntaram: Jesus, é agora? Porque, a gente ainda tem uma expectativa de que ainda aconteça aquilo que todo mundo esperava, que você se levantaria, que você subjugaria o governo romano, e você de fato assentaria-se no trono de Davi, e reinaria com justiça e retidão. Eles sabiam disso a ponto do que os 2 irmãos perguntaram: Jesus, quando você se assentar no seu trono, será que posso sentar eu
do seu lado direito e o meu irmão do seu lado esquerdo, a realidade do reino de Cristo na terra, do Messias, era evidente desde a primeira vinda. Em Atos 1, no verso 6 a 8 fala: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que ele fez na primeira vinda, ele nos mostrou o modelo de viver nessa era. Então nesse ciclo, nessa janela, nesse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda, ele nos mostrou como nós devemos viver. A sua morte nos garantiu acesso ao Pai novamente, e a possibilidade da vida eterna, porque ele pagou uma dívida que nós tínhamos impagável com seu sangue. A sua ressurreição nos deu esperança de que um dia, quando nós morrermos, nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou. E a sua ascensão nos dá a certeza de que ele está fisicamente assentado ao lado do Deus Pai, ouvindo as nossas orações, intercedendo por nós, porque ele passou e foi tentado pelas mesmas coisas que nós. E além disso que ele nos mostrou, ele fez duas promessas. Eu quero chamar a atenção para essas duas. Antes de ir, ele falou, primeiramente, que enviaria o Espírito Santo, que habitaria dentro de nós, dentro dos seus discípulos. E esse Espírito Santo também seria um selo de pertencimento, que ele resgataria quando ele voltasse na segunda vinda. E obviamente a segunda promessa é que ele voltaria, mas dessa vez seria para sempre. Ele não voltaria para novamente sair, ele voltaria para sempre. E da mesma maneira que a primeira promessa a respeito do Espírito Santo se cumpriu, primeiramente quando ele sopra sobre os discípulos e fala que eles recebam o Espírito Santo, e depois em Atos 2, quando o Espírito vem com poder, eles são revestidos para se tornar testemunhas. Da mesma maneira como o primeiro a promessa aconteceu, nós temos plena convicção que da forma como foi predito, da forma como ele prometeu, invariavelmente a segunda promessa também se cumprirá. E ele voltará. Nós estamos entre o Pentecostes e o seu retorno triunfal, para reinar em Jerusalém, e aí sim inaugurar plenamente o seu reino, ou reino de Deus. Então nós vivemos uma tensão, que é dita como o já e ainda não. Nós já vivemos parte daquilo que é reino de Deus, mas nós não vivemos ainda a sua plenitude. Eu não vou falar exatamente sobre isso já e ainda não. Se você ainda não conhece essa expressão, se você procurar, você vai encontrar muito conteúdo teológico sobre isso. Foi uma expressão criada pelo George Led e usada especialmente para falar sobre algo que eles denominam escatologia inaugurada, relacionando o fato de que alguns aspectos do reino vindouro já estão presentes e ativos hoje, enquanto parte deles ainda não se manifestou. Eu confesso que eu não li todo o material e não saberia explicar por detalhes isso, mas eu não vou me ater aqui a essa questão escatológica, e a minha pregação hoje, a mensagem que eu quero trazer hoje não tem a ver exatamente com isso, mas essa frase do já e ainda não vai nos ajudar muito a chegar onde eu quero chegar e te mostrar um entendimento a respeito disso. Porque é fato, existem coisas que nós temos promessas de que são nossas, que nós possuímos, mas nós ainda não podemos desfrutar plenamente. Elas estão disponíveis, mas nós não podemos desfrutá-las plenamente. Nós temos um vislumbre disso nos nossos dias. E é o que o autor de Hebreus deixa muito claro no capítulo 6, quando ele fala de pessoas que provaram dos bens ou do poder de um mundo vindouro. Irmão, eu não quero que você se preocupe em abrir os textos agora, eu quero
guardar toda a sua energia, porque eu quero ler um texto bem grande com você mais para o fim. Então eu quero que você acompanhe. Se você quiser anotar os versículos, você anota aí os endereços para depois consultar. Mas o que eu vou ler aqui, eu quero passar, e você não vai precisar abrir. Mas existem comprovadamente bens e poderes de um mundo vindouro que nós podemos acessar agora, mas o fato é de que nós não podemos desfrutar disso plenamente. E um problema grande é quando nós, desfrutando de parte desses bens, de parte dessas bênçãos, ou parte desse poder, que só será nos dado plenamente, ou se nós acessaremos plenamente no mundo vindouro, nós pegamos essa parte que nós temos e nós acreditamos que é tudo. Então nós temos vislumbres da glória de Deus e nós acreditamos que essa é toda a glória de Deus. Nós temos vislumbres do poder de Deus e nós acreditamos que isso é todo o poder de Deus. E isso pode nos confundir e tirar o foco do que essas coisas realmente são, ou serão um dia. E também tirar o nosso foco do que é o verdadeiro sentido e da esperança do crente. Eu quero dar um exemplo sobre isso para ficar mais claro para você. E para exemplificar, eu quero falar da nossa saúde. Existe uma promessa, você conhece com certeza, se você é crente por um dia você já conhece, que é uma promessa, em de que um dia não haverá dor nem sofrimento, e a morte já não nos encontrará mais. E um dia ninguém vai ter doença, um dia ninguém mais vai morrer, um dia não vai ter mais sofrimento, seja físico, seja emocional, não vai existir. Essa é uma promessa de Deus, é uma promessa do reino de Deus. Só que nós ainda hoje sofremos, nós ainda temos dores, nós morremos. As nossas pessoas que nós amamos ficam doentes, pessoas que nós amamos morrem. E algumas vezes, como um vislumbre desses dias benditos que virão no futuro, nós presenciamos, tanto em nós, ou às vezes nos nossos irmãos, curas milagrosas, seja por uma dor de cabeça, ou seja um câncer terminal. Então nós, como um bem de um mundo vindouro, de um lugar onde não mais haverá dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte, uma pessoa com dor, doença e morte aqui, milagrosamente ela é tocada pelo esse poder de Deus. É como se algo lá da frente pudesse ser trazido para o nosso dia atual, e essas pessoas são curadas instantaneamente. Isso é uma prova de que nós desfrutamos de bens do mundo vindouro. Mas a verdade, você vai concordar comigo, não é todo mundo que é curado, certo? Jesus nos mandou orar pelos enfermos e nós fazemos isso. Às vezes eles são curados e às vezes não. Será que isso tira a glória de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ao invés de nos deixar frustrados ou chateados porque teve conhecidos nossos que não foram curados, ou às vezes o que nos chateia é porque ao invés da oração e da imposição de mãos, na verdade o Senhor só usou a ciência, os medicamentos e os médicos para curar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, e a gente fica chateado porque a gente orou e nele não foi curado quando eu coloquei a mão, ele foi curado quando tomou o antibiótico. E nós ficamos chateados, e isso traz uma frustração, e a gente pode até pensar que isso pode tirar a glória de Deus. Na verdade não, isso deve nos encher de esperança, porque a doença, a morte, ela está aí fruto do pecado. Porque no Jardim do Éden não tinha nada disso, mas na nossa vida cotidiana, nesse mundo que nós vivemos aqui atualmente, tem doença, tem problema. Mas quando nós vemos uma cura sobrenatural, o que nós precisamos ver? Deus, obrigado, porque eu posso provar agora de um bem do mundo vindouro. Isso tem que encher o nosso coração de esperança e fé, para saber que um dia nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor e nunca mais haverá morte. Mas hoje as pessoas ainda têm doenças, hoje as pessoas
Não são todas as pessoas que são curadas. A gente não pode ficar chateado com isso. E eu quero usar o outro exemplo, o mesmo exemplo, para ilustrar uma outra coisa. Então, dessa maneira sobrenatural, nós antecipamos essa bênção vindoura e as pessoas são curadas. E o que muitas vezes acontece? Nós começamos a idolatrar os milagres. Ou seja, pela essa porção tão pequena de glória de Deus prometida para nós no futuro, nós entendemos que isso é toda a glória de Deus. E aí nós começamos a idolatrar os milagres. E tudo que importa são os milagres. Eu quero ir no culto dos milagres. Eu quero um lugar onde alguém põe a mão na minha cabeça. Eu preciso ser tocado. Eu preciso ser mudado. Eu tenho uma coisa, um problema, e eu preciso que esse problema seja resolvido. Eu preciso de uma oração forte. Eu quero poder. De qualquer jeito. E a gente muitas vezes é consumido por essa busca pelos milagres. Às vezes é fácil a gente ver também pessoas idolatrando os vasos de barro usados por Deus para que esses milagres aconteçam. Então nós começamos a colocar pessoas no lugar de Deus, porque essas pessoas são usadas para derramar parte desse poder que é, na verdade, do mundo vindouro. E nós ficamos ali em volta, idolatrando esses pequenos milagres, idolatrando essas pessoas que são usadas por Deus. E nós começamos a ter a nossa vista embaçada e não entender que, na verdade, isso só aponta para algo do futuro. E começamos a viver em cima disso e achando que a nossa vida só é boa se nós tivermos isso. Nós queremos? Óbvio que nós queremos. Quem não quer? Mas se não acontece, isso tira a glória de Deus? Não. De jeito nenhum. Até porque parece que nós esquecemos que mesmo as pessoas que são curadas, mesmo aquelas que são curadas de uma doença terminal, aquelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, elas estão no leito de morte e elas são curadas, essas pessoas vão morrer de volta, a não ser que elas fiquem aqui até Jesus voltar. Então mesmo esse vislumbre de uma glória futura, que é o poder de Deus para curar uma pessoa, ele tem uma data de validade, porque ela ainda está sujeita a esse mundo, a essa era. As pessoas, não sei se você sabe, mas Lázaro, que Jesus ressuscitou, ele morreu de volta, irmão. Me perdoe se você não sabia, perdoe se eu te frustrei, mas Lázaro morreu de volta, 2 vezes. Morreu uma, foi ressuscitado e morreu outra. Chato, né? Mas morreu por quê? Porque ele também, como nós, está nesse entretempos, num período parcial, aonde nós podemos desfrutar de parte daquilo que é um bem do mundo vindouro, mas nós não podemos idolatrar essa parte, nós não podemos reduzir Deus a essa parte, nós não podemos colocar toda a nossa busca da nossa vida em torno dessa parte do poder. E agora tem um ponto que é muito, muito importante, que é quando nós colocamos essas manifestações de poder e os milagres, ou qualquer outro exemplo que eu poderia dar. Eu usei a saúde, mas eu poderia dar exemplo de prosperidade, exemplo da família, exemplo de ministérios, coisas que foram prometidas, coisas que são promessas de Deus para nós, são bênçãos de Deus para nós. Nessa era, nós pegamos isso e nós colocamos em um lugar aonde que se nós tivermos isso, nós temos tudo. E nós esquecemos que, na verdade, o conhecimento de Cristo, o nos relacionarmos com Deus, é o ápice da nossa vida. Ele está acima dos milagres, ele está acima do poder, ele está acima da prosperidade, ele está acima de ter uma família. Ele está acima de ter um ministério, um serviço. Ele está muito acima da proeminência entre os homens. Jesus já advertiu os seus apóstolos em Lucas 10, que é aquela... Jesus tem os seus discípulos 12, ele os envia para curar, expulsar demônios para as cidades, e eles voltam. E aí quando eles voltam super empolgados e falam para Jesus: Jesus,
até os demônios saíam, até os demônios se curvavam diante do seu nome, e eles estavam cheios de fé, eles estavam super animados, porque eles estavam provando do poder de um mundo vindouro, onde o diabo já não existirá mais, onde não haverá mais opressão. Eles estavam todos felizes, e o que Jesus disse para eles? Calma, calma, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Muito mais do que os poderes, muito mais do que os milagres, muito mais dos acontecimentos, mesmo sendo promessas, mesmo sendo de Deus, muito mais do que isso, o conhecimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, que fez com que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida, é muito maior do que isso. Como Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17, no verso 3 ele fala: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não há nada mais importante, e que precisamos nos importar mais do que conhecer a Jesus e ser conhecidos dele. Esse é o ápice do que nós podemos viver aqui, e vai continuar sendo o ápice da vida eterna de todos aqueles que forem encontrados no livro da vida. Conhecer a Cristo e continuar a conhecê-lo. O Ozzy também cantou uma música a respeito de que, da mesma maneira que foi feito em Pentecostes, da maneira que foi feito em Azusa, faça mais uma vez. Os grandes avivamentos, eles são um vislumbre disso, irmão. E como falar disso enche o meu coração de expectativa, de amor, de vontade, para que de fato Deus se revele no nosso meio. Para mim, os avivamentos são como os céus que se aproximam. Então essa distância que nós temos a respeito do que é eterno, enquanto nós vivemos nessa era da terrena, ela se aproxima. O céu fica mais próximo da terra nesses momentos onde Deus decidiu, não por qualquer questão humana, mas Ele decidiu se revelar ao homem. E esses ambientes onde os céus estão mais perto da terra, são lugares onde os homens podem provar de uma maneira ainda mais intensa esses bens do mundo vindouro. É um lugar onde os milagres, as curas acontecem em um nível exponencial. Não é que a pessoa tinha uma dor no braço e o braço foi curado. A pessoa não tinha o braço e o braço apareceu. É um outro negócio, irmão. É um outro nível. As pessoas que estavam a quilômetros dos lugares, elas caíam no chão com convicção dos seus pecados. Eles simplesmente sabiam que o Deus da criação tinha aparecido no lugar, e eles caíam e choravam e pediam perdão dos seus pecados, sem que ninguém tenha os ensinado sobre os pecados e sobre o arrependimento. Isso é um vislumbre da glória futura, porque vai ter um dia em que a glória de Deus, ela encherá toda a terra, e não vai existir ninguém que possa dizer que não saiba quem Jesus é, o governador do mundo. Vai existir um dia em que todo joelho se dobrará diante daquele que é o supremo de todas as coisas. Um dia onde o sol se esconderá, porque o brilho de Jesus assentado no trono em Jerusalém iluminará toda a terra. Então nós não podemos reduzir as coisas que nós vivemos aqui como já sendo aquilo que é do futuro. Nós não podemos nos conformar com poucas coisas que nós podemos viver aqui, quando na verdade nós estamos olhando para a eternidade para viver uma coisa muito maior. Mas existem momentos que nós chamamos de avivamentos, visitação do Senhor, despertamentos, aonde Deus decide se revelar um pouco mais a nós. E isso traz marcas profundas, ainda nessa era, ainda nesse tempo.
Deus decide se manifestar ao homem. A glória de Deus é Deus se auto-revelando ao homem. E isso pode acontecer. Então, muito mais do que os milagres, muito mais do que qualquer poder ou bênção, a oportunidade que nós temos, o privilégio que nós temos de já poder provar da presença de Deus agora, sendo um prelúdio daquilo que será no futuro, tem que ser o top da nossa lista, acima de todas as outras coisas. E mesmo isso sendo superior, muito melhor, muito mais belo e muito mais desejável, até mesmo isso, ela está sendo afetada pelo fato de o reino de Deus ainda não estar na terra plenamente. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 9 ao 12, ele fala: pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Meu Deus! Então, se todas as coisas, o poder de Deus, todas as bênçãos e promessas, pela misericórdia e amor dele, nós já podemos provar de parte disso aqui, nós também podemos provar de parte do que é conhecer a Cristo plenamente. Então tudo isso não nos satisfará de maneira completa, mas isso precisa encher o nosso coração de esperança e de fé a respeito de que um dia nós desfrutaremos disso plenamente. Então as promessas e as bênçãos, elas são reais e nós devemos desfrutar delas já. Mas nós não podemos achar que o reino é só isso, e principalmente a presença do rei é que nós precisamos desejar. As bênçãos e o poder, elas se tornam periféricas, se comparadas à glória de Deus revelada em Jesus, e a possibilidade de conhecê-lo profundamente. Se um aspecto é esse, onde nós temos promessas do mundo vindouro, mas nós podemos provar parte disso, e nós deturpamos e misturamos isso com coisas seculares, usamos esse poder, os milagres, para obter às vezes benefícios somente terrenos e para nós mesmos. Um outro lado é que também nós, muitas vezes, não abrimos mão de coisas, nós desejamos ter coisas aqui na terra, coisas que Jesus falou que não era hora para que a gente tivesse, mas por viver aqui, por ser influenciado por esse século, nós batemos o pé como se fossem umas crianças birrentas, e a gente fala: eu quero e eu quero já. O mundo fala que seria vantagem isso e bobagem deixar para desfrutar depois, mas muitas vezes isso vai nos excluir de receber uma herança superior. Provérbios 20, 21 fala que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. E eu quero dar um outro exemplo, para ficar claro sobre isso. Nós fomos orientados por Jesus para dar a outra face quando nós somos atacados. E quando nos pedirem a nossa túnica, que a gente entregue também a capa. Mas nós insistimos em fazer valer os nossos direitos, mesmo que isso vá confundir a cabeça do ímpio, porque ele fica pensando: o cara é crente, o cara não é, porque nós começamos a exigir muitas coisas para nós aqui, que são diferentes das coisas que Jesus exigiu para ele mesmo, quando ele estava na terra. Nós impedimos os ímpios de conhecer a Cristo através de nós, porque muitas vezes nós queremos já coisas que Cristo falou: isso é para depois, não é agora. Eu deixei para depois, como Cristo abrindo mão das coisas que ele poderia ter.
E por que colocar os interesses dos outros além dos nossos? Faz algum sentido nos dias de hoje, num mundo tão competitivo, dentro das empresas, onde um está querendo sempre o lugar do outro, com às vezes uma máscara de bondade, na verdade ele quer te deixar para trás para conseguir aquela promoção? Será que faz algum sentido no dia de hoje a gente se comportar da maneira que Jesus se comportou? Não faz. Olhando com os olhos naturais, não faz mesmo. E é o que o mundo, essa era secular quer colocar dentro da nossa cabeça, dentro da igreja, dentro dos crentes. Não deixe para depois o que você pode ter agora, cara. Não espere para desfrutar algo maior depois, se você pode ter e se sentir saciado com parte disso agora. E nós, às vezes, mesmo entre os crentes, até mesmo dentro das comunidades, a gente não consegue muitas vezes resolver os nossos conflitos internos por um grande orgulho que nós temos, e nós não queremos dar o braço a torcer, e nós não queremos sofrer o dano, nós esperneamos, nós não queremos conversar, nós não queremos trazer as coisas à luz, e nós temos conflitos internos. E Paulo já tinha alertado os nossos irmãos de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, falando da vergonha que era conflitos entre os irmãos. Ele fala: será que não tem alguém sábio o suficiente que possa julgar a causa de vocês, a ponto de que vocês tenham que levar um irmão contra outro irmão até o tribunal? Que vergonha! E ele usa uma frase muito forte. Ele fala assim: será que vocês não podem sofrer o dano? E ele classificou isso de uma completa derrota. Quando nós desejamos as promessas de governo, de superioridade e de reis e sacerdotes agora, e nós não damos nosso braço a torcer, e nós não vivemos da maneira como Cristo nos ensinou, para Paulo isso é uma completa derrota. Existe uma recompensa muito maior de quem faz o que Jesus fez. Ele ensinou isso no Sermão do Monte, em Mateus 5. Ele fala: os mansos herdarão a terra. Ele fala que os pacificadores e os que amam seus inimigos e aqueles que oram por aqueles que os perseguem serão chamados de filhos de Deus. Essa é a herança. Essa é a herança, herdar a terra, ser chamado filho de Deus. Mas se nós queremos antecipar isso e falar: não, a terra é minha, eu sou filho de Deus, é agora, e não se levante contra o ungido do Senhor, isso que você falou, você vai ter que se ver comigo na justiça. Você não sofre o dano, você quer antecipar uma promessa que não é para agora, e acaba incorrendo numa completa derrota. O autor de Hebreus, ele leva isso a um extremo, quando ele fala no capítulo 11, ele fala de irmãos que foram torturados e não aceitaram o resgate, para obter uma recompensa ou uma superior ressurreição. Isso é outro nível, né, gente? A gente não está falando de Brasil aqui, né? Mas tem irmãos que fizeram isso, olhando para a promessa vindoura, eles não deixaram ser livres até da morte. Irmãos, nós vivemos essa tensão todos os dias. Então, por isso que eu falo que esse já e ainda não faz sentido nessa mensagem. Nós passamos por situações nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas famílias, na escola, na faculdade, até mesmo na igreja, que nos expõe a uma realidade terrena, e nós somos convidados a nos comportar como se não vivêssemos mais aqui, mas em um reino que parece estar de ponta cabeça, quando olhado de quem está fora. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4 fala: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para quem está de fora, parece uma loucura completa, uma inversão de valores, não faz sentido andar desse jeito.
mas para nós, não para os que estão se perdendo. Isso é o poder de Deus. É olhar com os olhos na eternidade, entender que uma recompensa futura não pode ser negociada para que nós tenhamos benefícios no dia de hoje. Teremos benefícios? Muitos. Desfrutaremos do melhor dessa terra? Sem dúvida nenhuma. É o desejo do Senhor, como um Pai bondoso, nos dar todas as coisas? Absolutamente sim. Tem alguém que possa ganhar do Senhor em dar? Não. Não, não e não. Ele é maravilhoso em tudo que faz. Ele nos dará tudo o que nós precisamos, Ele nos suprirá todas as necessidades. Mas por que brigar? Por que misturar as coisas? Para que esse sincretismo? Para que colocar reino de Deus, reis e sacerdotes na ordem errada das coisas? Para que querer reinar num mundo que está caído, se o rei nem está aqui? Nós nos comportamos sabendo de quem nós somos, mas aqui nós seguimos os passos do rei, os passos que ele nos pediu para que a gente seguisse. Nós fomos, nós vivemos aqui, mas nós somos um elo com os céus. Isso é uma realidade tremenda. A gente sabe que no Jardim do Éden, antes do pecado, existia uma plenitude de relacionamento do homem com Deus. O homem já tinha sido colocado lá para cultivar e guardar. O homem já trabalhava, ele já exercia uma função sacerdotal de adoração, mas também de relacionamento com a criação. Ele já governava a criação, ele dava nome, ele dava ordem à criação. Apesar de já ter uma ordem pré-estabelecida por Deus, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tinha um papel fundamental durante a criação, e ele continua tendo, só que ele está drasticamente destruído pelo pecado, mas nós continuamos sendo aqueles que são feitos à imagem de Deus. Então nós somos um elo da terra com os céus. A igreja, a comunidade de fé, esses irmãos que como pedras vivas vão se encaixando umas nas outras, para que formem um lugar para que Deus habite, nós somos um elo entre o que está acontecendo nos céus, que já é uma realidade de um mundo vindouro com a terra. E nós podemos, através das orações e da intercessão, da adoração, estreitar esse caminho. E mesmo no início já da narrativa bíblica, ainda em Gênesis, Jacó entendeu isso no momento em que ele viu a Jesus. E ele escreveu, está relatado em Gênesis 28, versículo 16 e 17. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Vocês sabem, ele teve uma visão onde ele viu uma escada, onde ele via anjos subindo e descendo. Então nós somos um elo com os céus, nós não somos mais daqui, nós vivemos uma nova realidade, e nós temos sim acesso a coisas do céu, mas nós não temos esse acesso plenamente, e nós não deveremos estar satisfeitos com o pouco que nós temos. Nós precisamos estar sempre olhando para a eternidade e para a promessa completa do futuro, mesmo que isso incida em nós rejeitarmos coisas para viver agora, entre aspas, bem, porque nós estamos trocando essas coisas perecíveis por coisas eternas que serão desfrutadas somente da glória de Deus. Mas Jesus, os discípulos, Paulo, os pais da igreja nos ensinaram que é assim que tem que caminhar. Mas nós vivemos dias de um sincretismo tão grande, de um engano tão forte no coração, onde nós estamos cada vez mais misturando essas coisas. Falando de que quem é um crente verdadeiro e tem a bênção de Deus, é um cara que tem muito dinheiro e bens. Não faz sentido. Não faz, irmão, não faz. É tão triste, é de chorar. Mas nós já recebemos irmãos aqui que vieram de outros lugares. Eu não estou falando que é melhor, pior.
onde a pessoa tinha uma doença, ela era apontada como pecadora, porque a doença que ela tinha estava com ela, porque ela tinha pecado muito antes. Ô desgraça completa! Meu Deus! Meu Deus! Claro que não, irmão, claro que não. Que bom que nós somos curados, que bom que nós somos lavados, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Nós fomos criados por Deus com esses sentidos, com esses sentimentos semelhantes a dele, para que a gente possa de fato encontrá-lo e desfrutar da sua presença, e também desfrutar da sua criação em plenitude. E isso é maravilhoso, ele é maravilhoso. Como eu disse, gente, a gente gosta de praia, tem gente que gosta de cidade, a gente gosta de praia. E às vezes a gente senta na areia da praia, com um guarda-sol e 2 cadeiras, e a gente fica olhando para o nada, para o mar, e falando, cara, meu Deus, cara, que coisa mais maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós podemos desfrutar da criação, e Jesus nos fez com os sentimentos, com os sentidos, né? Para podermos desfrutar de todas as coisas que foram criadas. Mas eu penso, se já é lindo aquela praia e tal, como será que é o jardim do Éden? Como será a terra depois que Cristo reinará e começar a redimir todas as coisas que, mesmo tão belas que são, ainda estão encerradas no pecado, e como a Bíblia mesmo diz, elas ainda clamam para que Ele volte e restaure as coisas. Então nós desfrutamos disso, mas isso não é tudo. O período em que nós estamos aqui, ela não é a completude da nossa vida. Nós não resumiremos a nossa vida pelas coisas que nós vivemos aqui e por aquilo que nós vamos ter aqui. Mas nós podemos desfrutar, porque Cristo nos fez assim. Já falei outras vezes aqui, né? Jesus nunca pediu para que a gente fosse tirado do mundo. Ele nunca falou que os crentes deveriam viver numa bolha gospel separada dos convívios dos ímpios. Paulo vai falar que se a gente tivesse que sair do meio dos ímpios, a gente teria que sair do mundo. Mas Jesus não pediu isso. Ele também não falou que todos aqueles que se convertessem não precisavam mais ter nenhuma responsabilidade sobre a vida em sociedade. Eu já li o versículo 3 de João 17, que fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas o restante do bloco fala assim, então, João 17, a partir do verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Fato, nós vivemos uma nova cidadania, nós ganhamos uma nova cidadania quando nós nascemos novamente, mas nós ainda estamos aqui.
Nós ainda estamos entre tempos, nós ainda estamos entre o Pentecostes e a vinda gloriosa, e nós precisamos glorificar o Pai aqui e agora. É por isso que Ele nos chamou. O nosso modo de viver já não é mais como essa era dita, não é como essa era fala que nós temos que viver, mas de acordo com uma realidade espiritual, mesmo que por hora ainda possamos herdar parcialmente o que herdaremos completamente depois. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá direito para desfrutar das bênçãos sem medida, antecipando uma realidade do porvir. E a maior delas é ter Jesus conosco. É claro que essa jornada não é fácil, porque nós vamos ser tentados a misturar as coisas. Então não é fácil viver essa realidade. Não é fácil viver sabendo que nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. Sabendo que nós temos promessas futuras que nós só podemos desfrutar em parte. A gente não pode achar que essa parte é tudo, mas ela tem que nos satisfazer, porque nós sabemos que hoje nós temos tudo o que podemos, mas no futuro nós teremos Ele plenamente. E é assim que nós precisamos viver. Mas não é fácil, não é simples. Muitas vezes a gente quer a parte boa de Cristo, boa entre aspas, como se tivesse algo nele que fosse ruim. Mas a maneira como o mundo fala, e infelizmente como é amplamente pregado e divulgado nas redes sociais, o que a gente vê com muita frequência é que o bom é aquele Jesus loirinho, sabe, do olho azul, abraça as crianças, não julga a mulher adúltera, e como crianças que ainda precisam de leite espiritual, mesmo já podendo ser alimentados com uma comida sólida, nós somos tentados a somente querer os nossos direitos e ignorar os nossos deveres. A gente quer o seu amor, a gente quer o seu perdão que ameniza a consciência. E nós exigimos com muita fé que as bênçãos venham. E nós queremos agora. Nós queremos a nossa herança agora. Você já não ouviu, irmão? De verdade, seja sincero. Você já não ouviu em algum post, alguma rede social, programa de TV, ou sei lá o que for, no rádio, alguém falando, ore com fé, você receberá a sua herança, e bababá, bababá, bababá. Sua família, sua vitória, seu tudo. Esse é o ano da prosperidade, é o ano da colheita dupla, tripla, quadrúpede. Tenho certeza que você ouviu, irmão, não é verdade? Levanta a mão aí, quem já ouviu. Vai, receba, levante, doe, dê suas coisas, receba em dobro. Ou se você não fizer, vai ser amaldiçoado, vai ser quebrado, doença vai vir sobre você. Nós somos tentados a querer somente os nossos direitos e ignorar os nossos deveres. Nós exigimos que as bênçãos venham, nós queremos a nossa herança agora, da mesma forma que o filho pródigo quis. Ele recebeu a herança e foi a desgraça dele. Você conhece a história? O cara tinha tudo, morava com seu pai, queria herança agora, quero agora. O pai falou, deu. Queimou tudo em porcaria. Depois que eu estava num chiqueiro, comendo comida dos porcos, pensou, puxa, os servos do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu sem entendimento quis uma coisa que não era para agora, e estou agora numa situação que nunca deveria estar. E desejando uma coisa muito menor daquilo que o meu pai queria me dar aqui ainda na terra. Se fizermos isso, nós somos aqueles que sincretizam as coisas. Aqueles que querem viver o mundo e Jesus. Querem as duas coisas ao mesmo tempo. A gente fica em cima do muro. A gente não fica nem de um lado e nem do outro. Ou seja, nós somos mornos. E quando se fala de morno, todo mundo vai lembrar de Apocalipse 3,16, onde Jesus disse, melhor é que fosse frio, porque o morno eu tenho vontade de vomitar da minha boca. Então quando nós queremos o mundo e Jesus, nós estamos escolhendo o lado do mundo. Quando nós achamos que nós podemos ter o que o mundo tem a oferecer e Jesus, e para mim é claro que é esse sincretismo dessas coisas se misturam, onde nós queremos as bênçãos de Deus, mas as bênçãos do mundo.
nós ficamos mornos, nós ficamos em cima do muro. E normalmente é bem esse estilo de crente que tem medo de Apocalipse, né? Não lê Apocalipse, porque Deus o livre Apocalipse, Deus o livre besta, Deus o livre dragão, Deus o livre cavaleiro e trombeta, tô fora. Tem medo de ler, gosta do Jesus bonzinho, né? Mas aí não lê até o final da história, né? E aí fica enganado, fica com esse Jesus garçom, né? Tipo, tá ali. E é estranho porque é um enorme paradoxo, porque é justamente em Apocalipse aonde todas essas bênçãos que as pessoas querem, que nós muitas vezes queremos já, elas realmente serão entregues àqueles que creem lá em Apocalipse. É lá na volta de Jesus. Então é um paradoxo, não é verdade? Não querer a volta triunfal de Jesus, aonde Ele vem para arrebentar todas as coisas, quando é justamente onde as bênçãos serão completas. Mas isso acontece porque, na verdade, se a gente se comporta dessa forma, nós não queremos que Jesus venha e governe do jeito que Ele quer. Nós não queremos que Jesus venha e faça simplesmente e puramente a sua vontade. Nós não queremos que Ele reine com justiça e retidão, porque nós seremos apagados. Na verdade, nós queremos Jesus e o mundo. Nós queremos Jesus voltando, mas o mundo como está. Porque naquele dia não vai ter quem possa ficar em pé, irmão. Naquele dia todos serão julgados. Alguns ouvirão do Senhor, servo bom e fiel, entra. E alguns falaram, cara, sai fora, eu não conheço, não sei quem é você. Naquele dia Ele separará bodes e ovelhas. Uns para salvação eterna, uns para viver com Ele para sempre, e outros para perdição, onde na verdade não foi feito para o homem, mas para o diabo e para os seus demônios. Então nós devemos amar o grande e terrível dia do Senhor, o dia onde todas as nossas promessas serão entregues a nós, para aqueles que se manteram fiéis até o fim, para aqueles que não negociaram a sua promessa, para aqueles que não quiseram antecipá-las, para aqueles que não amaram as bênçãos mais do que o abençoador. Paulo adverte os irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios 4:8, ele fala, vocês já estão fartos, já estão ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós vivêssemos a reinar com vocês. Paulo é irônico com os coríntios, porque eles são aqueles irmãos que não conseguem nem viver bem entre eles mesmos, mas eles também tinham dons, eles também receberam muito do Senhor. Mas a prova de que não tinham entendido nada era aquela bagunça que vivia no meio deles mesmos. E eles se achavam os bons, falaram, cara, quem dera vocês fossem tudo isso que vocês estão falando. Quem dera que os reis e sacerdotes fossem para agora. Quem dera que o cabeça e não cauda fosse para agora. Quem dera que a prosperidade fosse realmente a marca do cristão verdadeiro. Por isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano. Isso está tirando Cristo de dentro das nossas casas, de dentro dos nossos corações, porque nós estamos olhando muito mais para esse Cristo genérico moldado que o mundo tem a oferecer, porque é bonito hoje ser espiritual, irmão. Está cada vez mais a espiritualidade entrando nos treinamentos dentro das companhias. Se você trabalha talvez numa empresa grande, e eu sou muito grato a Deus, eu trabalho numa ótima empresa que tem treinamentos, desenvolvimento, e a gente tem vários treinamentos com um cara muito legal assim, só que o cara não é crente, né, irmão? E ele fala de espiritualidade, ele fala que o nível maior de liderança é o líder que serve. Irmão, isso é a Bíblia. Só que eles querem tirar Jesus disso, entendeu? Eles querem pegar os benefícios, como eu falei, que são bíblicos, e plotar isso no mundo de agora. Não vai dar. E nós não podemos cair nesse engano. Então, ao contrário disso, nós precisamos ver beleza na espera. E na hora que nós somos provados, nós podemos exercer a nossa fé na tribulação, e com isso honrarmos o nome de Jesus e do seu sacrifício, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Cristo, Romanos 8:28, e no final ainda estaremos muito mais próximos dele depois que as provas virão.
porque é nesse processo que nós somos amadurecidos, nós somos levados à perfeição, como Jesus nos pede em Mateus 5,48. Nós precisamos estar firmados na rocha que Jesus, para a gente não ser abalado quando os ventos vierem, quando as provações vierem, como diz em Mateus 7. E olhar para as promessas e dizermos à nossa alma que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como diz Salmos 100, versículo 5. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. A vida é maravilhosa ainda aqui, mas ela não é como contam na rede social. A vida do cristão, ela é a melhor vida de todas. Nós desfrutamos de tudo que o Senhor tem para nós, mas olhando sempre para a eternidade. João 16:33 Jesus fala que no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então o nosso reino, ele parece invertido. A gente ouve com o coração, a gente enxerga com os olhos do entendimento. É algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão profundo e parece até complexo. É tão perto como se a gente pudesse tocar, mas longe o suficiente para que a gente não consiga ver claramente. Ele parece tardar, mas não demora. Nós somos santos, mas nós continuamos sendo purificados. Nós estamos salvos, mas nós continuamos sendo libertos. Nós perdemos, mas ganhamos. Nós abrimos mão, mas possuímos tudo. A gente está sempre preenchendo um vazio dentro de nós com a presença de Jesus, mesmo que quanto mais a gente tem, mais a gente sente falta, mais a gente precisa. A gente vai crescendo em conhecimento, mas enlouquecendo para o mundo. E agora, irmão, é a hora que eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu quero ler um texto considerável da palavra de Deus para a gente encerrar. Eu quero que você abra em Hebreus. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 11. E eu quero ler com você todo o capítulo de Hebreus 11. Mas eu quero que você leia comigo com esse entendimento. Não como sendo algo distante, não como se fosse falando de personagens, mas falando de irmãos da fé. Gente, onde nós precisamos ter como exemplo. A Bíblia colocou esses irmãos como nossos exemplos, exemplos a ser seguidos à risca. Então eu quero que você encha o seu coração de fé, para que esses exemplos fixem no seu coração. E eu oro, Espírito Santo, que você toque os nossos corações agora. Espírito Santo, eu peço que você amplie o conhecimento de Cristo. Eu peço que os olhos e ouvidos dos meus irmãos e o meu também sejam ampliados para ver a beleza das suas promessas. Ver a beleza de viver uma vida segundo os propósitos de Jesus, não negociando nenhum valor, não negociando nada, não negociando a nossa herança, mas querendo aquilo que é real, verdadeiro e completo, e honrando o Senhor em todas as coisas, dando glórias a Deus em todas as coisas. Espírito Santo, toca o nosso coração. É você que pode revelar a palavra, é você que pode fazer saltar as palavras desse livro e fixar no nosso coração e nos mudar e nos transformar. Nos ajuda, Espírito Santo. Então, Hebreus 11, a partir do verso 1, acho que vai estar aqui também, né, Braguinha? Se caso você está sem a Bíblia, a gente não faz isso costumeiramente, a gente incentiva que você abra, mas eu não quero que ninguém se perca, não quero que ninguém... fique comigo, irmão, fique comigo. A Bíblia é a melhor coisa que nós temos. A gente pode ter os melhores pregadores pregando 24 horas por dia, elas não se comparam a ler um trecho da Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você tenha um título aí em cima que chama A Natureza da Fé. E ele começa: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí ele começa falando dos primeiros heróis, exemplos da fé. Ele fala: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e recompensam aqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aí ele começa a falar dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel a que ele lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde tinham saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, que estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre as extremidades do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que direi mais?
Certamente me falta tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. E outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passando por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para eles, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E continuando no 12: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Eu sempre penso, quando Jesus estiver voltando, e isso enche meu coração de muito temor, mas também de muita alegria. Jesus fala que ele voltará, e voltará com os seus santos. Eu imagino Abraão voltando à terra ao lado de Jesus, e sabendo que vai herdar uma terra e uma cidade que ele estava preparando, tendo o cumprimento da sua promessa, que ele peregrinou como um herdeiro aqui, mas não desfrutando plenamente. Abraão foi rico, a Bíblia fala disso, ele teve bens, ele teve gado, ele teve filhos, nem se fala, mas ele sabia que ele procurava algo superior, ele viveu como um peregrino nessa terra, não levou em consideração as riquezas e os bens. E eu penso também, quanto eu vou poder estar perto de Jesus, como que eu vou concorrer com esses caras? Isso é uma coisa particular, não estou falando de doutrina, né? Está perto, não vai estar, o corpo vai ser assim, assado. Não é isso que eu quero dizer. Eu penso assim, eu quero estar muito perto de Jesus, mas tem tantos homens que também querem ficar perto de Jesus, e que todo o tempo em que eles estiveram na terra, eles honraram a Jesus, e eu penso, eu preciso buscar a honrar Jesus, com a minha vida aqui, glorificar Ele em todas as coisas. Eu quero estar perto de Jesus, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar. Queria chamar o Ziel. A gente está encerrando, então o meu desejo com isso é poder alertar você, provocar o seu coração, que o Espírito Santo possa ter usado essas palavras para te despertar, abrir os olhos, e te mostrar que a vida na terra, ela tem que ser vivida de acordo com o que Jesus disse. Não podemos negociar as promessas, não podemos achar que os meios são os fins, que o pouco que nós temos agora, que nós podemos desfrutar, ele é o todo. Ao mesmo tempo, com o coração cheio de gratidão, desfrutando disso agora, sabendo que a promessa é verdadeira, e que no final de todas as coisas, no final da nossa jornada da vida, nós receberemos a promessa completa, a herança completa, daqueles que perseverarem até o fim.
e lá nós o conheceremos como Ele é. Mais do que toda bênção, mais do que a vida sem morte, sem dor e sem sofrimento, mais do que ver os nossos amigos e parentes que morreram em Cristo, muito mais do que isso, é conhecer a Ele como nós conhecemos a nós mesmos, é olhar Ele como Ele é, saber como Ele se parece realmente, é desfrutar da sua presença eternamente e continuar o que nós já podemos iniciar aqui, que é conhecer a Ele. Conhecer e permanecer conhecendo. Talvez você vai precisar orar, talvez você vai se arrepender de alguma coisa, talvez você vai pedir que o Espírito Santo endireite algo, que ajuste o seu foco. O meu convite é para que você, de alguma forma, dê alguma resposta ao Senhor hoje. Você pode fazer isso no seu lugar. Eu queria convidar você a ficar de pé, mas você pode vir aqui na frente se você quiser. A exposição normalmente é um sinal de que nós estamos comprometidos com aquilo que o nosso coração aponta. Então, eu falo que o Espírito Santo, o que a Bíblia diz, né, que se hoje ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Então, se você quiser vir aqui na frente orar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ir para o fundo da igreja, dê uma resposta a Jesus. Peça para que o Espírito Santo toque você. Da mesma maneira que Oséias, no capítulo 6, falou: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época, que rega a terra. O dia já pode ter raiado, irmãos. O reino de Deus já pode ter começado. E o fato disso acontecer é o motivo de nós não estarmos mais em trevas. Os nossos olhos foram abertos e nós fomos iluminados, porque o dia já raiou, o dia já amanheceu, mas o sol ele ainda não está a pino. Nessa corrente de progressão de conhecimento de Deus e de revelação de todas as coisas, o sol ainda não está a pino. O sol que iluminará plenamente a cidade ainda não está no seu lugar de descanso. Jesus voltará. Se nós estamos vivendo uma vida da mesma maneira que um dia vai clareando até ser um dia completo, nós estamos sendo instruídos pelo Senhor para sermos conhecidos por Ele e conhecer a Ele. E um dia nós o veremos como Ele é. Espírito Santo, toca o nosso coração mais uma vez. Espírito Santo, faça essas palavras vivas e eficazes dentro de nós. Nos leve ao conhecimento de Jesus, Espírito Santo. Feche os nossos olhos para as coisas desse mundo e abra os nossos olhos para os tesouros eternos. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo. Você tem total liberdade aqui, Espírito Santo. Toca o nosso coração. Toca o nosso coração, Espírito Santo, é o que eu suplico. Revela-nos a Cristo. Jesus, queremos ver a sua glória. Jesus, queremos participar de quem você é, Jesus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e veremos Ele como Ele é, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e veremos
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é, como Ele é. Sabemos que como Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, como Ele é.
Facedeiro de Deus. Vamos lá, se você sabe, cante. A cidade desceu e a luz entre os homens. É o Cordeiro de Deus. A cidade desceu a Jesus e a luz entre os homens. É o Cordeiro de Deus. A cidade desceu e a luz entre os homens. É o Cordeiro de Deus. Não há mais dor. A cidade desceu e a luz entre os homens. É o Cordeiro de Deus. Não há mais dor. A cidade desceu e a luz entre os homens. É o Cordeiro. Sabemos que quando ele cima seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
precisamos fazer um compromisso com Jesus, de não dar ouvidos àqueles que falam que o seu retorno está demorando, que está tardando, que as coisas não mudaram desde sempre, que essa lenda não vai acontecer. Nós vamos preservar o nosso coração e entregar a nossa vida totalmente em fé, crendo que Ele voltará. Crendo que Ele voltará, e nada do que nós possamos receber aqui pode apagar isso. Você não precisa sair correndo, você pode ficar o tempo que você quiser. Desejo que você possa meditar nisso essa semana, em Hebreus 11. Mas que a sua semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Eis que venho sem demora. Eu estou